conversar sobre política, vamos trazer para o nosso campo das ideias. Aliás, ele fala muito sobre o campo das ideias, que bom revê-lo e falar no campo das ideias sobre política e espiritismo. Vamos falar de polarização de direita à esquerda para vocês, queridos amigos, matando a saudade também dele, que eu já agradeço pela oportunidade, porque se hoje estou aqui, radialista que sou, trabalhando na Fundação André Luiz, foi pela oportunidade desse grande ser humano, esse comunicador nato, que é Jeter Giacomini Filho. Bem-vindo a este debate, Jeter. Olá, Alexandre, nossa saudação a você. É com muita alegria mesmo que estamos participando desse evento, o Dia da Missão Espírita, e ao seu lado e ao lado do companheiro que você vai anunciar também, que é uma alegria enorme, né? Quase que eu falo, quase que eu dou spoiler. Pode falar, é próprio do comunicador. Ele também é uma referência importantíssima, né? Foi pessoa a quem recorremos no passado em propostas de comunicação e fomos, diante de uma iniciativa, de um empreendimento, fomos consultar aquele que realmente estava à frente do maior grupo editorial do país, né? De alguma maneira buscar alguma consultoria informal com ele, até porque espírita que é, espírita dedicado, e hoje em dia realmente tem sido uma referência importante para o espiritismo no mundo leigo, vamos dizer assim, no mundo da comunicação leiga, né? E ele tem sido uma referência importantíssima nesse sentido. Você o anuncia, Alexandre. Tem o Xará, né? Vou dar uma dica, ele tem o Xará. É o Xará, assim que ele me chama também, Alexandre Caldini, escritor, autor aí dos livros A Morte na Visão do Espiritismo e também A Vida na Visão do Espiritismo. Ele que apresenta aqui o Interpretando a Vida, que é maravilhoso, formado em administração pela PUC São Paulo, sem contar aí os cursos pelo mundo. E foi presidente do Jornal Valor Econômico e do Grupo Abril. E isso traz para nós, né, uma grande contribuição, justamente porque também nós vamos tratar aqui, vamos falar do nosso país, como que está nesse ano de 2020, né? Porque os desafios são grandes, principalmente ainda veio uma pandemia para, né, botar um pouquinho mais, tipo assim, de tempero. Poxa, tá faltando um salzinho aqui, vamos pôr mais, né? Como se já não estivesse ao ponto. Mas, Alexandre Caldini, bem-vindo. Muito obrigado. Recomeçando agradecendo muito a você, Alexandre, ao Júlio, a Bruna, a Regina, ao convite da TV Mundo Maior, o André. É um prazerzaço estar com vocês e uma alegria reencontrá-lo, Jeter. Quanto tempo que não nos vemos, né? Que gostoso estar junto com vocês. É verdade. Você falou ali, Alexandre, veio a pandemia, né? Olhando o último capítulo da Gênesis, que recomendo que todos leiamos, ali está claríssima essa história. Eu diria, em cima do que você disse, colocar um pouco de sal como se não faltasse. O problema é que veio pimenta junto, cara, não foi só sal, né? E a pimenta está ardendo, mas é bom que arda, né? Faz a gente acordar para mexer a vida, né? Mas, enfim, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bem. A gente quer analisar, principalmente à luz da doutrina espírita, não é uma arena, nós não viemos brigar, né? Aliás, nós viemos entender por que, principalmente entre nós espíritas, estamos revelando mais as nossas preferências. Talvez estivesse ali um pouco muito só no pessoal. Às vezes eu coloco daquela maneira que assim, a gente vai ao centro espírita, a gente trabalha tudo, dá passe, sorri, conhece a pessoa há 15, 20 anos, mas fora dali a gente não sabe o que ela gosta, não sabe, inclusive, as suas preferências políticas, como que ela enxerga essas questões. Nós nos detemos muito na parte do centro espírita, do trabalho social, e é assim que nós conhecemos aqueles nossos amigos. Muitos também estendem a sua amizade, claro, fora da casa espírita. E aí, sim, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do que acha. Muitos vão se surpreender, outros vão falar, poxa, estou em acordo com o que você também pensa. Mas é a questão que nós espíritas sabemos, essa questão espiritual, essa energia que nós estamos despendendo por conta da política no nosso país. E aí eu já vou fazer uma pergunta, porque eu já presenciei, na época de campanha, a presença de políticos em centros espíritas.
às vezes conhece o dirigente, ou porque entra em contato, porque gostaria de mostrar as suas ideias, principalmente se for na vereança, município, porque eu tenho projetos que vão também beneficiar a trabalhos sociais, não especificamente da Casa Espírita, mas num todo naquela região. E aí eu pergunto, né, até começar aqui com Jeter, política deve ser discutida nos centros espíritas, como você analisa, Jeter? Bom, eu penso, Alexandre, que a política não deve... Assim, como é que é discutir? Para você ter uma ideia, eu fiz uma opção há um bom tempo atrás, né? Fui filiado a um partido, fui convidado a ingressar na vida política, mas depois de bastante refletir, né, percebendo que alguns fatores precisariam estar acontecendo antes para uma efetiva participação da minha parte, assim eu entendi a minha participação política, eu elegi efetivamente a Tribuna Espírita como a minha melhor ação política, porque trabalhando os princípios espíritas, entendo até hoje de que isso vai promover em cada um de nós uma qualificação sobre todos os aspectos. Isso nos fará, entre outras coisas, cidadãos mais conscientes, mais atuantes, e efetivamente com um olhar para o bem público de uma maneira muito ampla, honesta e sincera. Então, não vejo como trazer a discussão política para o centro espírita. Acho, sim, que o centro espírita deve ser um espaço que tenha em algum momento, essa avaliação, né, do que seja ser um cidadão nos dias de hoje sendo espírita. Somos convocados pela cidadania a votar e devemos votar, né? Mas eu entendo que esse contexto está tão complicado, mas tão complicado, que ainda nós estamos, vamos dizer assim, lá atrás ainda, com Herculano Pires, olha, por incrível que pareça, né? Respeitando, sim, e talvez a gente possa até conversar sobre algumas figuras que estão aí representando o pensamento espírita na política, eleitos, etc. e tal, porque o ambiente é complicado. Para nós espíritas é amplamente complicado. Então, trazer para a casa espírita, eu acho assim, o tema não deve ficar assim indiferente, mas trazer a discussão partidária jamais. Caldini, Centro Espírita. Eu queria aproveitar essa deixa do Jeter e falar exatamente isso. Eu comecei no espiritismo há 25, quase 30 anos passados, num centro espírita enorme aqui de São Paulo, muito legal, super respeitado, de fato um boníssimo centro espírita, Alexandre, Jeter e amigos. E saí de lá. E eu gostava do lugar. E por que eu saí? Exatamente por isso. Era a época que tinha determinada pessoa, era prefeito da cidade de São Paulo, e a gente estava começando uma reunião espírita e o presidente da casa falou, tinha, sei lá, 300 pessoas na sala. O presidente da casa falou assim, bom, vamos acalmar, para dar passagem agora para os nossos amigos do plano espiritual. Só um minutinho. E o presidente se levantou e começou a falar, olha, está aqui no fundo ali da sala, vejam lá o vereador fulano de tal, nosso colega da doutrina espírita, e nós todos aqui vamos dar nosso voto para essa pessoa, porque ele fez isso. Aliás, essa pessoa que está à frente da prefeitura aqui agora, e começou a descer um cacete na pessoa que estava à frente da prefeitura, que eu particularmente gostava muito e havia votado e via grandes méritos nessa pessoa. Levantei e fui embora. E a hora que eu levantei, a sala toda ficou sem graça. E ele, não, vamos voltar, vamos acalmar. Então, exatamente como o Jeter está falando, eu sou, Alexandre, absolutamente contrário à política partidária discutido na Casa Espírita. Mas tem duas coisas. Uma é política partidária, outra é política. Ações políticas, discutir as questões da política pública, ou seja, saúde, educação, distribuição de renda, entra tudo, programas sociais, Bolsa Família, racismo, violência, armamento, tudo isso que são questões políticas, né?
porque os políticos decidem isso em nome da população, né? Essas eu acho não que devam estar na casa espírita, é obrigatório, a gente deveria conversar disso o tempo todo, até porque está na filosofia espírita, né? Se você pega o Homem do Bem, o Homem de Bem, que eu acho o texto mais lindo do Espiritismo, está tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, ali é um guia, depois eu até queria entrar um pouquinho nele, se permitir, Alexandre. Ali diz claramente o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, e é claramente uma postura política, não político-partidária, mas política como orientação do posicionamento do espírita e do não espírita, do cidadão de forma geral. Jeter, e o espírita? Agora vamos falar do espírita. Nós, eu, você, Caldini, a gente pode entrar na política, a gente deve se meter nesse caminho aí, ou a gente fica ali também na vibração? Não, pode e deve, e aqueles que efetivamente entrem, né, precisam muito das nossas vibrações, né? Eu queria ressaltar, por exemplo, alguém que foi sacrificado por conta de manter o seu princípio doutrinário, lutar politicamente, bravamente por isso, e foi sacrificado, foi Luiz Bassuma, né? Que foi manchete nacional, inclusive, por conta da sua luta contra o aborto. Né? Uhum. Nós temos hoje o Luiz Eduardo Girão, precisamos vibrar por ele e, de alguma maneira, compreender essa luta, essa briga partidária, porque, de repente, você vê esse companheiro, às vezes, nosso companheiro está buscando uma melhor situação, mas não tem melhor situação do ponto de vista nosso espírita, assim, bem criterioso, nós vamos ter, né? Então, eu diria que essa nossa discussão, inclusive, eu gostaria, né, de entender, colocar alguns parâmetros aqui, não sei se você vai concordar, o Alexandre também, porque eu entendo que, sim, vamos discutir a política, o espiritismo, mas eu entendo que é importante o contexto. Eu citei agora há pouco o Herculano Pires, e o Herculano Pires tem uma discussão muito séria nesse sentido, né? Ele tem um capítulo num livrinho básico chamado Sentido da Vida, que é Sociologia Espírita. Isso daí é um texto que ele está atualíssimo ainda hoje, né? Então, mas já passou, né? Embora as ideias que ali contidas, isso quer dizer que nós politicamente não avançamos, não. Marcamos muito passo. Eu lembro que, não sei se foi para o Ivan René Franzolin, a senhora Ruth Cardoso, quando o Fernando Henrique era presidente, ela liderava uma ação social e ela parece que disse a ele, depois que ficou sabendo, né, da ação assistencial do movimento espírita, falou assim, olha, vocês são uma das maiores forças sociais desse país e nós não sabemos nos unir em torno disso para, vamos dizer assim, politicamente, fazer valer uma melhor qualidade de vida para todos, porque a ação social espírita, ela é para toda a humanidade, não fica para os espíritas, não é nada disso. É em prol da humanidade. O slogan de ouro, fora da caridade não há salvação. Então, a gente não faz discriminação, a gente quer ajudar o ser humano. Ela disse isso, mas eu entendo que nós, até hoje, estamos ainda patinando nesse processo. Então, eu queria colocar aqui que nós precisamos avaliar o contexto. Nós temos uma pressão muito grande dos fatos e dos acontecimentos e muitas vezes a gente está assim, né, controlando o tempo, fazemos uma porção de administração do tempo, né? Mas eu diria que mais importante do que o relógio hoje é a bússola, né? Porque se a gente não caminhar na direção certa, que caminhar para frente, todos caminham efetivamente, porque existe uma lei do progresso, ainda que as pessoas não percebam, né? Mas o progresso, para alguns, é cair fora e num lugar muito ruim, onde eles merecem, e outros não. Então, a gente precisa administrar essa bússola, ver em que direção a gente está caminhando. Eu acho que nós precisaríamos conversar um pouco sobre esse contexto. Caldini, aliás, eu até falando de espírita na política, eu tenho aqui um perfil parlamentar de Bezerra de Menezes, e eu ganhei, eu estou segurando porque ele está meio desmontando, vou ajeitar ele aqui. Mas está aí, Bezerra de Menezes foi um dos que nós sempre citamos que esteve na política. Devemos aí ou não, Caldini?
Não, indubitavelmente devemos. Eu acho que sim, os espíritas, como qualquer cidadão, devem participar da política. E tem aquela fala antiga, né, mas muito valiosa. Se as pessoas que não gostam de política falam, eu não confio em um político mesmo, eu voto em branco, eu voto nulo, essa pessoa está votando em alguém. E tem uma fala que diz o seguinte: se você não quer se envolver com política, você será administrado por alguém que quer. E esse que quer talvez não seja a melhor pessoa. Mas eu queria voltar um ponto um pouquinho antes, Alexandre, em cima do que o Jeter falou, não polemizando, mas é um comentário. Eu entendo o espiritismo, amigos, não como uma religião. Eu entendo o espiritismo como filosofia. E se você pegar o que é o espiritismo de Kardec, está claro ali. Kardec fala textualmente o seguinte: nós não somos religiosos, vírgula. Isso não significa que sejamos ateus. Ou seja, sabemos de Deus, cremos em Deus, mas isso não é uma religião. Está claro ali, claro, claro, claro. Por que eu falo isso, Alexandre, Jeter e todo mundo? Você acabou de levantar um livro do Bezerra aí, né? Bezerra muito querido, muito admirado. Eu, junto com o Girão, que Jeter acabou de falar, ajudei a promover o filme sobre ele, né? Foi o primeiro filme espírita, de fato, de relevância. Colocou mais de 500 mil pessoas numa sala de exibição, foi maravilhoso. Mas eu tenho alguma crítica, quem sou eu, né? Tenho alguma crítica a Bezerra, porque eu acho que Bezerra levou o espiritismo para um lado religioso, né? Ele muito católico, vindo de família muito católica, o irmão não aceitava ele no espiritismo. Eu acho que ele, assim como Kardec, em certa medida também, deu uma viradinha um pouco de lado, e é compreensível. O contexto, como eu falava, Jeter, naquele momento talvez fosse necessário mesmo, porque era proibido, estava mexendo com o diabo, né? Então tinha que ter uma coisa assim. Mas eu acho que esse religiosismo no espiritismo nos prejudica em muita coisa, né? E a gente acaba tendo posturas, às vezes, bastante radicais e conservadoras, que são, normalmente, mais caracterizadas pela direita, do ponto de vista político, que eu acho que o espiritismo precisa repensar, né? Se nós estamos indo para um caminho de prezar Jesus, né? Prezar as boas almas que passaram por aqui, os espíritos mais evoluídos que a gente, mais desenvolvidos, têm uma visão melhor, não faz sentido a gente defender posturas absolutamente intolerantes. E agora eu vou polemizar mesmo, viu, Jeter? Uma delas eu diria que, inclusive, é o aborto. Eu tenho pensado muito sobre aborto, muito, 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 né? E você sabe, meu queridíssimo amigo que você citou, hoje senador Luiz Eduardo Girão, é um bravíssimo defensor do não aborto, né? Eu penso muito sobre isso, sabe, Alexandre? E tenho, voltei em Kardec, li Kardec bastante sobre esse tema. E vejo que ali não há uma condenação peremptória contra o aborto. Fala o seguinte: não aborte, ponto. É crime, ponto. Está dito ali claramente. Mas tem vírgulas também. E a vírgula fala, porém, o que acontece quando o espírito é abortado? Nada, ele reencarna, né? Então, suicídio, aborto, eutanásia, que eu, nas minhas falas, no meu livro, eu abordo os três. O espiritismo é claro contra isso. Hoje eu tenho pensado um pouquinho diferente. Eu falo, não há um pecado tão pesado como a gente coloca ali. A gente coloca um estigma em cima da pessoa que abortou, que não é caridoso, que não é espírita, que não é cristão, não é humanista, né? Porque aquela pessoa se abortou, claro, você tem exceções, tem gente que aborta como método anticonceptivo, mas várias pessoas abortam porque não tem condições emocionais, econômicas, financeiras para ter aquele espírito. E frequentemente é uma questão espiritual mesmo, há um conflito tamanho ali que aquilo não vai se seguir adiante. Então eu diria que, tirando um pouco fora o aborto, as questões que a gente tem tão claras, a gente precisa revisar, até pelo que o Jeter falou, contexto, o mundo vai mudando. As questões vão mudando. Outra questão é a homossexualidade, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Absolutamente não no passado. Hoje a gente pensa melhor. Tem famílias maravilhosas. Eu tenho amigas que tiveram 2 filhas, óvulo de uma, útero de outra. As 2 são mães. E é uma família maravilhosa. As crianças têm um padrão de vida espetacular do ponto de vista de carinho, né? Isso está errado? Bom, Jeter Giacomini, o pessoal está aqui mandando abraço para você pela sua participação. O Jeter está sempre aí, quando a gente chama, sempre participando, e é com grande carinho. Aliás, em tantos e tantos anos de Rádio Boa Nova, esteve à frente para divulgar, para que fôssemos a maior emissora espírita do mundo, né? E aí o seu legado nós estamos continuando e divulgando junto com a TV Mundo Maior. Só mandar um abraço aqui para quem participa, afinal de contas, o pessoal está lá escrevendo no Face e é justo trazer as suas participações. Maria do Socorro Todesco, tudo bem, Maria do Socorro? Boa tarde, amigos, muito emocionada e gratificada. Por gentileza, transmitam o meu abraço saudoso e carinhoso ao Jeter. Um ótimo programa para todos. Grande Maria do Socorro. Neuza Martins também
ela diz: êxito nas missões dos espíritas hoje e sempre, gratidão. A Simone Silva disse: tudo é político, o ato de escolher falar ou inclusive de não falar já é político. O que entendo que o centro espírita não pode ser é partidário. A Simone diz o seguinte: Caldini, infelizmente no meio espírita alguns fazem de gurus médiuns famosos e alguns deles abraçam políticos, chamam de venerandos tais figuras políticas bem partidárias, enfim. E o que você pensa sobre? Quem? É Simone, né, que falou? Olha, Simone, é muito polêmico isso aí. Para mim é claro, nós não temos uma autoridade máxima no espiritismo. Ainda bem, Simone, ainda bem. Eu agora na pandemia não, mas eu viajei muito o Brasil e até alguma coisinha no exterior, Boston, Nova York, Paris e tal, observando ou palestrando em centros espíritas. Desde pequenininho, no interior, entre rios, no interior da Bahia, ou em Teresina, ou em Campinas, ou em Sorocaba, ou em Florianópolis. E a beleza que eu vi, Simone, foi cada centro espírita cuida de si mesmo. Há uma autonomia total. Com dificuldade, com menos dificuldade, com mais briga, menos briga, o que é normal, né? Para nós que somos espíritos ainda muito pouco evoluídos, mas é lindo ver isso, né? Todos têm coerência em si mesmo, e há uma coerência com Kardec, com a filosofia espírita, sem uma autoridade maior. Mas, como você bem diz, eu vejo gente querendo ser o guru do espiritismo, ser o papa do espiritismo, falando: eu falo em nome dos espíritos. Não fala. Não fala. Ninguém fala em nome dos espíritos. Nós estamos falando aqui, Jeter, eu, Alexandre, também não falamos em nome dos espíritos, estamos falando em nosso nome. Eu acho que, Jeter acha que, Alexandre acha que. Mas essa é a beleza. Então, eu, como você, discordo frontalmente dessas pessoas que querem tomar para si uma liderança, e muita gente gosta, e está tudo certo, mas muita gente não gosta também, e está tudo certo. Tem espíritos que confiam nesta fala, tem espíritos que não confiam nesta fala, e está tudo certo. Diversidade não é nenhum problema, diversidade é a beleza do mundo, é a alegria, né? Imagine cada um de nós, espíritos que trazem consigo encarnações as mais distintas, nos países mais diferentes, nas condições sociais mais distintas. É só natural que não pensemos igual. Mas compreender e não tolerar. Para mim, Alexandre, tolerar é uma postura arrogante. Eu tolero você aqui do alto da minha sabedoria. É muito arrogante, né? Eu não gosto da palavra tolerância. Eu gosto da palavra compreensão. Eu compreendo o que você pensa. Posso discordar. E está tudo certo, mas eu compreendo que você pensa diferente de mim. Você é um espírito diferente de mim. Como é que íamos pensar igual, né? Gente, eu vou virar folha aqui para perguntar, vamos voltar ao legislativo aqui. Se você acha que, né, faz sentido termos uma bancada espírita no legislativo. Bom, mas antes eu quero voltar. Sabe como é que é, né? Quero voltar. Pode falar da questão aí também. Eu não quero voltar a velhas discussões antigas e acaloradas discussões no meio espírita, porque eu acho que aqui nós temos que, como disse, avaliar essa proposta de política, principalmente, mas temos que contextualizar, nós precisamos entender o momento que a gente está vivendo. Eu não sei como é que o Alexandre vê culturalmente o momento planetário, né? Isso é uma coisa fabulosa. Sim. Exato, maravilhosa. Só para citar uma referência assim, bastante conceituada, referenciada, cultuada até, o Zygmunt Bauman, ele diz assim: olha, a gente está vivendo um interregno. Quer dizer, uma coisa assim que a gente não sabe, sabe até mais ou menos onde está, mas não sabe para onde vai. Ou seja, com toda a sua cultura, né, um senhor já de um currículo invejável, uma discussão profunda, ele, de certa maneira, ele está por um outro viés, colocando algo que nós, espíritas, todo mundo cristão, mas principalmente espíritas, temos algumas informações que eu diria de bastidores, que nos atestam que realmente o momento chegou. O projeto estratégico da espiritualidade para a humanidade é fazer ela crescer, fazer avançar, cada um descobrir os seus potenciais, e ninguém descobre o seu se não for junto com todos os outros. Então, nós estamos num momento que, olha, precisamos avaliar onde é que estamos. Então, quero colocar a situação, porque ele falou assim que, para o Caldini, desculpa, para o Caldini não é religião, e ele fala assim: não gosto desse religiosismo. Concordo com você, o religiosismo, para mim, é ranço,
de outras posturas espirituais, e a pessoa se converteu, mas nem tanto, né? Eu prefiro religiosidade. O que o próprio Emmanuel fala, o Espiritismo veio para despertar a consciência e fazer avançar a espiritualidade. Então, espiritualidade é inerente a todos nós. Como a gente canaliza isso? É escolha pessoal, e o Espiritismo põe uma coisa assim, líquida e certa. Livre-arbítrio. Isso nem Deus, nem o Cristo interfere. A escolha é nossa, né? E a gente tem que ter realmente todas as dificuldades desse próprio aprendizado, até porque para a gente dizer assim, não, eu consegui, o mérito é meu, só conseguirei se tiver essa liberdade. Mas volta, essa questão do aborto, não querendo ampliar essa discussão, mas eu não poderia ficar quieto diante da colocação do Caldini. Eu lembro de uma colocação de uma entidade espiritual do lado de lá, tá? Do lado mais escuro. Aborto, lei do ventre livre, ao contrário. Por que isso? É a única válvula de segurança que ainda temos. O problema é o seguinte, não é o aborto em si. Antecedendo a gente, tivemos aí a Ercília Zilli e a Ivana Raísky conversando sobre aquele aborto daquela menina. E elas colocaram muito bem, analisaram muito bem a situação. Ficamos polarizados com faz ou não faz o aborto, mas a gente precisa antever todo o descaso social, familiar, que antecedeu isso. Olha, né, essa gravidez foi uma bênção para a menina. Sabe por quê? Porque tirou ela de mais abuso que teria. Né? Olha que coisa absurda, né? Mas tem isso. Então, eu acho que espírita precisa ser conscientemente contra o aborto, mas, é claro, o Caldini está certo. A gente precisa ver as condições sociais. Então, eu acho que todo espírita, assim, eu sou contra o aborto, mas espera aí. Eu lembro de um companheiro nosso, Nerson Antônio Alves, que buscou criar uma instituição que estaria abrigando essas meninas que tiveram a gravidez de várias maneiras, não queriam, e ele falou assim, não precisa abortar, a gente vai cuidar de vocês até vocês terem a criança e depois a gente encaminha para algum lugar. O que nós precisamos entender é que precisamos valorizar a vida. Eu vou imaginar uma ficção aqui, um negócio bem distópico, né? Não utópico. Né? A gente está mexendo tanto no nosso DNA, imagine você que, de repente, a humanidade cometa um deslize, mais do que deslize, cometa um desatino qualquer e interrompa o processo criativo de procriação da humanidade. Nossa, você já imaginou como é que a gente vai estar preocupado com toda e qualquer gravidez? Fazer ela vingar? Não pode perder nenhuma? Vamos imaginar que a subsistência da humanidade estivesse colocada em perigo por conta que do processo procriativo, por conta dessa mexida maluca que a gente está fazendo, a gente criasse um processo que interferisse de tal maneira na natureza que é o seguinte, não vai nascer mais ninguém e a humanidade vai o quê? Vai acabar. Então, eu só fiz essa figura distópica, né? Uma ficção distópica, para que a gente precisa cuidar da vida. Então, temos que dar condições de educação sexual, proteger a família, proteger a infância, sabe? Para depois a gente chegar e falar assim, não tem jeito, então vamos fazer o aborto. Eu acho que para chegar no aborto tem muitas outras coisas antes que serem feitas. Vamos seguindo aí. O Alexandre ia comentar, daqui a pouco, se você quiser, você pode trazer. Você fez a vírgula aí da história que o Jeter pegou. Olha, algumas coisas. O bom da conversa é isso, né, Jeter, Alexandre e amigos, que a gente vai jogando pontos de vista para que a gente possa pensar a respeito. Aqui algumas coisas aqui. Primeiro, Jeter falou em Cristo, né, Jesus.
Me arrepia um pouco os radicalismos. Cara, eu sou mega fã de Jesus, como todos vocês, tenho certeza. Mas eu entendo Jesus como eu acredito que o Espiritismo me apresentou Jesus, que é o quê? Um espírito exatamente igual a você e a mim, só que muito mais evoluído, mas muito mais evoluído que a gente, lá muito longe. Então, super digno de respeito, super digno de ser mesmo nosso professor, exemplos e que tais. Mas também vejo espíritas, e aí eu coloco esses espíritas mais do lado direito, da direita e esquerda do viés político. Na eleição, falando, fulano não é cristão. E daí? Só os cristãos são pessoas merecedoras de crédito? Só o cristão é boa pessoa? Claro que não. Ou só o espírita? Claro que não. Então, esses radicalismos que eu acho muito complicados, e vejo isso muito presente. A Jeter falou em amigo espiritual. Eu tenho um pouco de receio com isso, sabe, Jeter? Porque a gente nunca sabe quem é esse amigo espiritual, né? Como eu e você, todas as pessoas têm viés político, têm viés ideológico, têm viés sociológico, também os espíritos, que somos nós, só que desencarnados, também têm viés. Então, para uma entidade, para um espírito, gente como eu e você, fazer de conta e falar qualquer coisa que seja do interesse dele ou dela para mudar uma percepção, é muito fácil. Então eu teria muito cuidado com o que vem da espiritualidade, sabe? Sempre, como se diz, passando pelo crivo da razão. Eu acho que tem umas radicalizações aí no espiritismo, por exemplo, Vale dos Suicidas, né? É um horror esse negócio do Vale dos Suicidas. E aí André Luiz tem muito dessas coisas na obra do André Luiz, né? Os espíritos lá pegam ônibus, tomam sopa, usam armas para afastar os espíritos ditos do mal, né? Será? Será que é tão materializado assim? Será que a pessoa, como eu e você, um espírito, que comete o absurdo, a burrice de suicidar-se, achando naquele momento que essa é a solução, no melhor raciocínio daquela pessoa, essa é a solução, né? Depois percebe que não é solução alguma. Será que essa pessoa vai para um lugar chamado Vale dos Suicidas, onde vai sofrer barbaramente durante um tempo? Que a gente podia dar outro nome para esse lugar, né? Podíamos chamar, quem sabe, sei lá, de inferno? Ou não é um inferno isso, né? Então eu penso que nós, no Espiritismo, criamos umas coisas que não estão em Kardec, muito complicadas. E daí a gente se apega a isso para falar uma série de coisas juntando essa ideologia que não é do Espiritismo. Por isso que eu prego sempre Kardec. Vamos voltar para Kardec, tem tanto, eu estudo Kardec há 30 anos, não sei nada, cara. Tem muita coisa interessante ali, né? Jeter falou também da ação social do espiritismo, sabe, Jeter? Hoje eu estou implicante, mas eu implico com isso também. Por quê? A casa espírita que eu frequento é muito pequenininha, muito simples, e a ação social, ainda que haja lá, nós temos uma escola no Tamoio da Serra com mais de 200 alunos, tem sopa, tem tudo, né? Cesta básica, presentinho de final de ano, acabou de acontecer e tal. Eu acho isso tudo, vou exagerar aqui, hein? Uma grande bobagem. Como assim uma grande bobagem? Mas não está escrito fora da caridade na salvação? Sim, está escrito. E o que é a caridade? Podemos discutir longamente isso. Eu acho que a caridade é uma posição política. É eu tentar me esforçar e brigar, no bom sentido, na discussão, como nós estamos fazendo aqui hoje, para que não precisemos levar roupa para o pobre da rua, para que não precisemos levar sopa para o pobre da praça, para que não precisemos acolher meninas, como você falou, em instituições, né? Isso tem que acabar. Ah, Caldini, mas não está na hora ainda, nós estamos passando para o mundo de regeneração, somos ainda um mundo de prova e expiação, compreendo, mas não é porque estamos aqui que temos que ficar só pondo band-aid na ferida, temos que abrir a ferida, limpar a ferida, para que ela cicatrize no mundo de regeneração que vem por aí, né? Então, eu acho que sim, a postura política, eu não quero mais que 5 pessoas, amigos, 5 no Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não sei bem, acho que são 5. 5 pessoas, Jeter, 5 pessoas, Xará, 5 pessoas, amigos e amigas, 5 brasileiros têm mais dinheiro que metade da população brasileira. 5 brasileiros têm mais dinheiro que 55 milhões de outros brasileiros. Alguma coisa está muito errada, não está? Quando você põe seu dinheiro no banco, o banco te paga na poupança 1,5% ao ano. Se você empresta dinheiro desse mesmo banco, ele lhe cobra 150% ao ano. Alguma coisa está muito errada, não está? Os bancos tiveram 80 bilhões de lucros no ano passado. Eles devem à Previdência mais de 120 bilhões. As igrejas devem mais de se não me engano, 1 trilhão de reais em impostos não pagos. É disso que se trata. Para mim, a ação política é essa. E aí, quando eu olho essas coisas, não tem como eu achar que o espiritismo que prega a igualdade, prega a compreensão, prega o desenvolvimento humano, não tem como eu não achar que o espiritismo está muito mais para cá do que para cá. Está muito mais para um lado da questão política. E aí que eu me posiciono, a agir dentro dessa filosofia de bem-estar de todos, e não apenas o meu bem-estar. Se fosse para eu voltar para o meu interesse, eu não queria que subisse imposto, eu não queria taxação de fortuna, eu não queria imposto sobre herança,
eu quereria essa reforma da Previdência que teve, que pegou só gente pobre, o rico não foi afetado, né? Essas questões que a gente tem que pensar. E isso é político. Muito grande, realmente. A injustiça social... Jeta, eu queria que você falasse disso, né? Dessa concentração de renda, da injustiça social que nós estamos... O Caldini falou muita coisa aí, né? Como eu. Mas tem muito tema aqui que eu quero trazer, vamos tentar ser mais... Quer dizer, uma proposta, desculpe, uma proposta. A gente acaba com as próximas falas, nós ficamos aqui até às 7 da noite. Que tal, gente? Não, tem muito mais pro dia, vamos embora. Diga, Jeta. Por que eu entendo que a gente precisa contextualizar? Porque a gente chegou no momento de definição do planeta, né? E em muitas coisas, o momento histórico, na verdade, a gente vive, vamos dizer assim, do ponto de vista religioso, o Caldini já levantou os pelos lá. Do ponto de vista religioso, a gente vive momentos anunciados e confirmados pelo Espiritismo. Eu entendo, sim, que existe um planejamento estratégico da espiritualidade para o planeta, então você tem um período de... E, na verdade, eles acontecem tudo simultaneamente, né? Um processo de você aprender, exercitar e depois ver se realmente aprendeu. Então, a gente chega uma hora, tem que fechar para balanço, como diria. Não vai fechar, né? Mas a verdade é que Kardec, nesse livro magnífico da Gênese, o último capítulo, Os Tempos São Chegados, ele fala com muita propriedade. Quando é que a Terra será um lugar bom para se viver? Quando a humanidade for melhor. Ora, quando é que vai ser melhor? Quando nós nos esforçarmos para tanto. E também quando aqueles que não querem saber, né, que são do contra criminosamente, maldosamente, né, cruelmente, tenham todas as oportunidades que tiverem e falam assim, olha, teu aprendizado prossegue em outro canto. Até porque esses que estão fazendo o esforço por melhorar terão novos desafios, porque o processo de crescimento do espírito é infinito. O Caldini citou, né? Jesus, né? É o parâmetro. E ele disse, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por nós. Ele falou num simbolismo da época, mas o contexto hoje é inescapável. Né? Para nós é a referência. Não é à toa que ele se tornou o maior psicólogo do mundo, o maior médico do mundo, o maior isso, o maior aquilo. Então, dentro desse contexto, eu entendo que a discussão direita e esquerda acabou-se, entendeu? Na verdade, direita e esquerda, na verdade, só era bandeira de frente de posturas ideológicas que só estavam disputando o quê? O poder. É claro, para se tornar um mandão, né? E continuar, vamos dizer assim, perpetuando as desigualdades a meu modo, do nosso modo, né? Então, realmente, está aí o contexto, a desigualdade não pode continuar. Então, como é que vai sair disso tudo? Essa é uma discussão muito séria, né? Bom, ele falou da minha referência do aborto sobre lei do ventre livre ao contrário. Não se preocupe, Caldini, como dizia Kardec, eu só quis dar referência, porque não é uma ideia minha, então eu fiz uma referência. Eu não fui dizer o nome da obra, que espírito e tal, e isso não é importante. O importante é entender o que está por trás disso, né? Que o aborto seria a lei do ventre livre ao contrário. Porque você pensa o quê? Que as inteligências perversas que manipulam muitos marionetes aqui, e que estão tanto na direita quanto na esquerda, na religião, entendeu? Esse pessoal tem que reencarnar, e eles querem controlar esse processo. Então, tem muita coisa aí. Desculpa, Alexandre, fala. Vamos, que eu já estou pegando aqui o gancho e eu quero falar, então, já que falamos de desigualdade, vamos trazer meritocracia versus equidade, que é uma coisa que a gente fala muito, né? A meritocracia, e aí a gente já fica observando aqueles que vão ficando para trás, aquela história de que, né, quem já pôde observar
quem teve os seus recursos durante a sua infância, deu um passo para frente. Tem um vídeo que talvez muitos tenham visto sobre isso. E vão ficando para trás aqueles que não tiveram essas oportunidades, não é mesmo? E aí, quando aqueles que tiveram olham para trás, eles ficam surpresos em ver, inclusive, que a maioria eram negros, que ficaram para trás porque não tiveram a oportunidade. Então, o governo tem que fazer tudo, né? Queria falar sobre isso, Claudinho. Olha, eu ouvi essa sua fala de outra forma há muitos anos passados, Alexandre, do grande ex-ministro Delfim Neto, que não é um cara de esquerda, definitivamente, né? Delfim Neto, há uns 15 anos, falou o seguinte: não é possível querer meritocracia para aquele que estuda à luz de lampião e aquele que estuda à luz elétrica. Se a gente transformar isso para hoje em dia, não é possível querer meritocracia para aquele que tem um celular em casa, com acesso à internet, e o outro que tem banda larga, cada um tem celular, computador. Nesse momento de pandemia, ficou muito clara essa distinção. Então, desigualdade, não há como ter meritocracia na desigualdade. Uma coisa é meritocracia dentro da empresa. Pessoas iguaizinhas, que estão no mesmo nível cultural, social, um trabalha mais que o outro, esse merece sim ser remunerado melhor. Mas não dá para vir com essa falácia de o mérito, o cara é vagabundo, o cara não quis. Nós temos, acho que hoje, se não me engano, Alexandre, 15 milhões de pessoas no Brasil, jovens, 15 milhões, veja, é mais que a cidade de São Paulo, né? Que não estudam nem trabalham. Será que são 15 milhões de vagabundos? É razoável imaginar isso? É claro que não. É claro que não. É desigualdade, né? Então, de fato, é preciso providenciar a base da igualdade, né? E aí entre os programas sociais, que tomaram muito pau da direita, né? Bolsa Família, Luz para Todos, aquele programa internacional. Tem uma sobrinha de família muito pobre que passou 2 anos na Alemanha estudando engenharia genética profunda. Jamais ela teria condições de ir para lá por conta da família. Não tem dinheiro para isso. Então, não tem mérito esse tipo de coisa, não está trazendo? Claro que está, né? São ações sociais, nesse caso da esquerda. Quero dizer, inclusive, Jeter e amigos, o banner que foi usado para promover essa fala tinha Lula e Bolsonaro, né? Quero dizer que eu não estou nem do lado de um nem de outro, hein? Quero deixar claro, imagino que Jeter também não, né? Então, ser de esquerda não quer dizer ser lulista, não necessariamente, né? Vejo grande mérito nessa pessoa, grande mérito, em vários aspectos, e vejo muito demérito também, como vejo em todos nós, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho do ponto que o Jeter falou. O Jeter disse o seguinte, que a esquerda quis tomar o poder para ter as suas regalias, para fazer como queria, deu a entender que não era uma causa nobre. Não, desculpe, Jeter, depois você fala então. Mas quero pegar um trecho aqui do Evangelho, no capítulo 23, que fala o seguinte, ó: o interesse é persistente, ele nunca cede à evidência, irrita-se cada vez mais, quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, visto que sua alma não há a verdadeira fé. O que mais amedronta é a luz, que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, eis porque se aferra e a ele e o defende. Ou seja, ninguém dá o poder. O poder tem que ser tomado, né? As pessoas, eu não quero, é minha vantagem estar no poder, né? Se a gente pensar um pouquinho as lutas, olha, o cristianismo não se impôs facilmente. Foi uma luta, muita gente assassinada no começo do cristianismo. A libertação dos escravos, apenas 140 anos. Imagine, você acha que o branco queria libertar escravo? Nunca, era uma propriedade minha, eu comprei. Aliás, esse negro aqui não tem alma, assim disse a religião, não é alma, então eu posso vender à vontade. Direitos trabalhistas, recente, da época de Getúlio Vargas, agora você acha que foi fácil? A Petrobras, os Estados Unidos queria pegar, você acha que foi fácil manter a Petrobras, né? Eu conheço gente, amigos, que uma criança de 4 anos trabalhando para limpar um forno em Sorocaba, avô de uma amiga minha. Por quê? Porque era pequenininho, podia pôr dentro do forno, passava por um buraco e ficava limpando lá dentro. Olha que absurdo, né? Hoje criança não trabalha mais, ou seja, há evolução. Mas tudo é o voto feminino, direito à crença, direito à família, tudo isso são coisas conquistadas. E é natural que tenha essas brigas mesmo, né? Essas lutas acontecem. E Jesus disse, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Em que sentido? Não do conflito, mas é natural que haja essa divergência nas mudanças. E esse é o momento que está acontecendo isso, né? Eu, na verdade, quando eu falei direita e esquerda, Claudinho, eu só quis dizer que por trás dessas frentes existia todo um discurso ideológico para nos envolver. Falo nós, os votantes de uma maneira em geral, o colégio eleitoral de uma maneira em geral. E, na verdade, os discursos são todos assim, né? Vou promover isso, vou promover aquilo, e concordo com você. A gente assim tem caminhado a humanidade, né? Belo filme esse, hein? Então, tem sido assim esse processo. Mas é aí que eu volto na ação
política do espiritismo. Nós espíritas, principalmente, eu acho, Caldini, acredito que possamos estar sendo úteis aqui agora, porque a gente precisa colocar para fora essas falácias ideológicas que, na verdade, só estão querendo, na verdade, tomar o poder, e não é assim, promover um avanço da humanidade. Não tem tanto altruísmo assim, né? São os interesses de grupos econômicos, principalmente. Então, Desculpe, não tem altruísmo, mas tem resultados. Se a gente pegar as questões sociais nos últimos anos, avançamos muito, graças a Deus. 40 milhões fora da miséria. Com certeza, e isso é muito interessante a gente estudar caso a caso, e não temos esse tempo aqui, né? Você está falando isso, mas você viu, né? Qual era a proposta? Não roubamos e não deixamos roubar. Realmente deu muito para muita gente, para que todo mundo, com muita coisa, não visse o quanto eles estavam pegando, né? Olha só que coisa maluca. E não estavam roubando, sabe por quê? Porque o projeto de poder era até maior do que o Brasil. Era transformar a América Latina. Olha, para você ver. Ô, louco, gente! Olha, você está vendo onde é que isso vai? Que loucura! Não estou vendo. Estou achando muito louco o que você está falando, mas tudo bem, vamos lá. Então, mas era isso. Os caras sonham com isso, né? Eles sonham com isso. A ação cultural deles era esse domínio, né? É um negócio... Hoje não está acontecendo, graças a Deus não tem isso, né? Não há fake news, não há gabinete do ódio, não está pegando fogo na internet, não tem rachadinha, não tem nada disso, está tudo maravilhoso, graças a Deus. Não, você está vendo a minha fala como eu estivesse me posicionando de um lado. Foi muito interessante quando houve o convite para a gente estar nesse bate-papo, né? E a pessoa assim, a pessoa que me convidou, não vou falar agora, você está mais conservador, né? Eu falei, eu já fui da social-democracia, né? A social-democracia aqui no Brasil já virou assim de centro-direita e agora é considerado até de direita. Beleza, então, gente? Para você ver que essas coisas mudam para caramba. O que eu posso dizer é que eu sou do centro, do centro espírita, né? E a partir daí eu procuro realmente buscar uma qualidade em tudo aquilo que eu possa fazer, inclusive na ação de cidadania, de estar voltando em A ou B, né? Essa é uma outra discussão importante. Então, eu entendo, viu, Alexandres, e nós espíritas, principalmente politicamente, precisamos nos constituir num núcleo que discuta muito profundamente esse processo e, na verdade, possamos, através do processo de divulgação, estar colocando assim ao avesso o que está por trás. Eu acho que prestaremos um grande serviço de esclarecimento. Né? Sabe, desculpe, Alexandre, mas tem umas coisas. O Brasil é o país líder em assassinato de homossexuais, líder no mundo, né? Feminicídio aqui é uma coisa absurda. Mas é só a direita que faz isso? Não, não é. Mas eu vejo a direita defendendo posturas que eu acho indefensáveis, mais ainda para espíritas, né? Defendendo agressão, defendendo tortura, defendendo armamento, dizendo que não há racismo no Brasil, que a gente acaba de ver acontecendo no Rio Grande do Sul, que foi apenas um caso, né? Então, aliás, tem um debate muito bom, logo antes do nosso, aí, às 11 horas da manhã, sobre racismo. 2 palestrantes maravilhosos aqui. O Hildo é brilhante, né? Então, o Hildo e o Tarquínio. Exato. Eu fico preocupado quando eu vejo nós, espíritas, defendendo posturas que, no meu entendimento, são absolutamente antagônicas ao espiritismo. E parece que as pessoas não leram Kardec, ou leram um outro Kardec que não é o meu Kardec, né? Essa é a minha preocupação. E aí, quando eu vejo um lado. Desculpe. Eu estou analisando aqui o bate-papo, né? E a gente está falando justamente de espiritismo esquerda, direita, esquerda, e, ao meu ver, num decorrer de um diálogo, a gente acaba demonstrando qual a ideia que nós estamos, naquele momento, e não significa que seja definitiva, que nós estamos achando que seja talvez coerente com o momento, nós estamos falando de política do nosso país, né? E isso nenhum problema, de esquerda, de direita, é o que nós falamos aqui, o espírita pode cair na questão da política. Jeter citou aí o Girão, o Bassuma, né, já há muito tempo atrás também. Então, assim,
aqui mesmo nós tivemos na nossa programação a participação de pessoas que acabaram se candidatando também, né? E aí até a questão a gente vota na pessoa só porque ela é espírita. Olha, mas ele é espírita, mas por quê? Quando eu perguntei da bancada espírita lá atrás, até para a gente fechar, porque nosso tempo está acabando, tem que ser breve, né? Só para a gente entender, a gente deveria ter uma bancada espírita no Legislativo, a gente tem 3 minutos apenas, divide aí 1,5 para cada um. Jeter. Não, eu não acho que bancada espírita pressupõe um partido espírita. Não concordo com isso. Concordo com o Jeter. Eu também acho que não precisa ter bancada. O que nós precisamos, e não precisamos nem de políticos espíritas, precisamos de políticos corretos, bons. Aliás, antes de político correto e bom, precisamos que nós sejamos bons, que nós cresçamos. Se nós crescermos, naturalmente os políticos crescerão. A culpa dos políticos não é deles. É nós que votamos, nós pusemos os caras lá. Então, não dá para jogar culpa em Brasília, não. A culpa é nossa, né? Então, eu também não acho que precise ter bancada espírita. E isso que o Caldini falou, sim, nós precisamos de bons políticos. Aliás, eu dizia, né, Alexandre, nós conversávamos sobre isso, que a questão do espírita se envolver na política, nós temos um padrão tão rigoroso de comportamento, muitas vezes, né? Muito além daquilo que nós mesmos nos comportamos. E o que a gente fala, não precisamos nem de uma comissão de ética para expulsar alguém de um partido. Nós, espíritas, nós mesmos expulsamos ele da nossa votação se ele dá um passo em falso, né? Muito bem, eu creio que aqui dentro desse debate, né, direita, esquerda e espiritismo, que é o que polarizou agora, e também no movimento espírita a gente tem visto muito, aliás, as páginas que estão aí debatendo as questões, o espiritismo progressista tem, não tem, como que é, mas Jesus ele era ou não era, enfim, é assunto para vários programas, nós não temos o tempo para isso, mas eu quero já pedir as considerações finais, porque como o Caldini disse, nós temos aí uma propaganda, um espaço obrigatório político para entrar no ar e no horário. Caldini, já agradecendo a você. Quero pegar 3 pontinhos do Homem de Bem, que repito, é o texto mais lindo que eu acho que tem, e pense um pouquinho que lado que estão os adequados, o espírito deveria estar. Toma a defesa do fraco, sacrifica seus interesses à justiça. Quem faz isso? Sem distinção de raças nem crenças. Qual dos dois lados faz isso? Não tem ódio nem rancor. Quem que solta, né, uma série de fake news? Talvez ambos os lados, né? Não exalta a si mesmo. Nós acabamos de ver aquele desembargador lá em Santos, aquele pessoa aqui no Alphaville, né? Se exaltam a si mesmo muito, distratam as outras pessoas. E, por fim, usa sem exagero os bens, né? Muito bem, obrigado, Caldini, pela presença, foi maravilhoso. E Jeter Giacomini, obrigado mais uma vez de estar aqui nesse espaço que você sempre é um grande convidado. Bom, para encerrar, Alexandre, eu também vou citar 3 momentinhos aqui. De 2011, uma mensagem do Bezerra chamada Convocação. Então, está dizendo 30 segundos. Fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Depois, em outubro ainda de 2011, ele vai dizer que vivemos o abençoado momento das definições no mundo, né? E ainda em 2012, testemunho pessoal, ele vai dizer, esses são dias tumultuosos. Nada obstante, recebestes as diretrizes do equilíbrio para fomentar a paz no seio da sociedade conturbada. Então, nós realmente precisamos aproveitar um momento, o contexto que estamos vivendo, para dizer da qualidade que nós temos ou somos espiritualmente e fazemos algum benefício para o mundo. Muito bem. Muito obrigado, Jeter Giacomini, Alexandre Caldini, a todos. Tem muito mais Dia da Missão Espírita. Foi aqui democrático. Aprendemos com os dois. Muito obrigado.